tarde. Meu nome é Dalton, sou da Universidade de Brasília, vou ser o mediador da mesa. Vou dar início, então, a essa mesa que tem como tema acervos digitais em rede, dos repositórios digitais às redes semânticas. Então, recuperando institucionalidade, né? Sou aqui da Faculdade de Ciência da Informação, só passar rapidinho isso para vocês. Qual é o objetivo da mesa? A gente tem um entendimento, já de um certo tempo, né? A gente vem trabalhando com pesquisa, com desenvolvimento de projetos na área de documentação, de conexão de acervos, de repositórios digitais, de interoperabilidade, e a gente percebe que essa é uma questão que tem tido muita dificuldade de avançar no Brasil nas últimas décadas, e sistematicamente a gente vem passando por problemas e por questões que nos parecem serem necessárias de recuperar, de debater, de colocar em questão. Então a gente optou por fazer uma proposta aqui para o fórum para exatamente trazer essas questões à tona e manter esse debate vivo com a comunidade de internet no Brasil, sobretudo considerando que a questão dos acervos digitais é um ponto de interesse para nós. Então o objetivo desse workshop é colocar em discussão estratégias e processos de trabalho, como que as instituições estão fazendo isso, estão se organizando para isso, como que elas estão implementando, que dificuldades aparecem, que potencialidades aparecem, que soluções estão sendo feitas para isso e, sobretudo, para um sonho que a gente tem no Brasil já de longa data, de que tenhamos um sistema, um serviço de busca integrada nos acervos, nos repositórios digitais da cultura brasileira, para que o nosso usuário não se perca em vários links, em vários sites, com várias tecnologias diferentes, mas consiga buscar isso num único lugar, assim como é feito na Europeana, na Mexicana, entre tantas outras iniciativas. Então, a mesa tem esse objetivo, nós vamos colocar isso em discussão, vocês vão observar que os panelistas vão trazer suas perspectivas sobre isso, de lugares de fala diferentes, embora complementares. Então, o que a gente quer, né? Qual é um pouco do nosso objetivo em relação a isso? Acho que um dos primeiros pontos importantes do trabalho que nos une, da busca de estudos e de pesquisas, é disponibilizar a documentação dos arquivos, das bibliotecas, dos museus, das galerias, dos centros culturais, etc., etc., disponível para a sociedade civil, ou seja, que isso possa ser acessado, que isso possa ser encontrado, possa ser recuperado, possa ser visualizado. O Brasil não conhece a sua própria cultura a partir da dificuldade de saber o que está nos acervos das instituições, o que está na reserva técnica, o que está hospedado dentro das instituições, né? E, obviamente, como uma motivação que a gente entende que é uma motivação secundária, porém não menos importante, a criar processos de melhoria da documentação, de novas práticas, de melhores práticas, de maneira a empoderar essas instituições, inclusive para que elas fiquem menos vulneráveis em relação à necessidade de serviços técnicos, né? Então, esse é um ponto importante, sabendo que a realidade das instituições de cultura no Brasil é de pouco orçamento e pouquíssimo orçamento para a área de TI, e isso é uma constante nas últimas décadas e a gente entende que assim se manterá. Qual o contexto da nossa fala, né? Existe uma lei que está em vigência, recuperando isso do Plano Nacional de Cultura, que prevê, dentro dessa lei, que até 2020 a gente teria disponibilizado na internet, na Meta 40, 100% das obras do CTAV, da Cinemateca, da Fundação Casa de Rui Barbosa, do IFAM, do IBRAM, da Fundação Biblioteca Nacional e do SEDOC e da Funarte. Uma meta ousada, a gente sabe que nós não vamos cumprir, a gente não consegue, nesse momento, saber exatamente o percentual que já foi cumprido disso, mas a gente sabe que está muito longe do 100%. Então, isso é um objetivo a ser atingido e a manter isso como algo que é de valor para a sociedade. Essa meta, o Plano Nacional de Cultura, se transformou em lei, a 12.343 de 2010, e nessa lei havia, no artigo 3.1.17, a implementação de uma política nacional de digitalização e atualização tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de obras artísticas. Ou seja, há algo que consta na lei, essa lei ainda está vigente, e é algo que a gente, como sociedade, ainda não conseguiu resolver, e nós entendemos que a necessidade de uma política para isso ainda existe, e isso é algo a ser construído. Além disso, há várias outras organizações, né, como
a Sociedade da Informação, né, o Encontro Mundial ali da Sociedade da Informação, a própria ONU com a Agenda 2030, que vem reforçando e vem trazendo à tona a necessidade de você ter o patrimônio cultural acessível, disponível, né? A própria Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que dentre as suas metas declara a necessidade de se conectar às bibliotecas públicas, museus e arquivos nacionais. Isso é uma coisa que a gente está muito longe de atingir no país, mas está lá colocado como meta da Cúpula Mundial. A própria Convenção sobre a Proteção, né, e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais da Unesco, que declara que, apesar das vantagens relacionadas ao avanço da banda larga, os países, né, carecem aqui no Cone Sul, no Sul global, de uma infraestrutura para consolidar os serviços culturais de bens relacionados à informação. Ou seja, nós estamos longe de se beneficiar do crescimento da banda larga, do acesso dos dispositivos móveis em relação aos bens e serviços culturais no mundo digital. Bom, para isso, para ajudar a dar esse contexto, eu vou passar a bola aqui para a Luciana. Se quiser colocar a apresentação número 2 para a gente ali, o pessoal da tela, que a Luciana vai trazer dados que vão certamente nos ajudar a compreender melhor qual é o diagnóstico brasileiro da atualidade. Luciana, contigo. Obrigada, Dalton. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu vou trazer alguns dados sobre o contexto, né, da digitalização de acervos no país. Me passa o som. Obrigada. Eu trabalho no CETIC, né, que é a área do NIC que realiza pesquisa sobre acesso e uso da internet em todo o país, e uma das pautas que a gente tem trabalhado aí desde 2016 é essa interface cultura e tecnologia, né? E aí, claro que o tema dos acervos digitais aparece como um tema bastante relevante nessa área, né? Eu vou apresentar dados da TIC Cultura 2018, que é a última edição dessa pesquisa que a gente fez com equipamentos culturais brasileiros. É uma pesquisa nacional, feita por telefone com os gestores desses equipamentos, né, diversos tipos de equipamentos. Eu trouxe, sobretudo, os dados de arquivos, bibliotecas e museus, que a gente considerou que era o mais relevante para esse debate, né? Então, dando um panorama muito geral sobre o perfil dessas instituições, né, e falando especificamente da distribuição delas no território, acho que a gente está aqui na região norte, não dava para não falar da questão regional, né? E aí a gente vê aí o norte em vermelho, né, com proporções menores de presença desses equipamentos, um pouquinho maior para o caso das bibliotecas, mas ainda assim uma menor presença, né, desses equipamentos culturais. Um outro aspecto também que eu gostaria de abordar, né, a natureza jurídica. A gente vê que grande parte, né, dessas instituições são instituições públicas, então assim não dá para a gente discutir o tema dos acervos, né, e discutir o uso de tecnologia na cultura sem falar de política pública, sem falar da importância, né, isso aqui não é só elas são órgãos públicos, órgãos governamentais, mas também toda a fonte de financiamento, né? E no contexto que a gente está, acho que não dá para não falar sobre isso. Em termos da dimensão, né, o porte, o tamanho dessas instituições, a gente consegue ver também pelos dados da pesquisa que a maioria delas são instituições de pequeno porte, né, tem de 1 a 9 funcionários, são os dados aí que vocês podem ver em laranja, né, as barrinhas laranjas. No caso das bibliotecas, por exemplo, quase 90% delas, né, tem de 1 a 9 funcionários. Então, acho que isso é um dado importante de contexto para a gente pensar a questão da digitalização, né, como é que as instituições vão dar esse passo com a precariedade que tem em termos de recursos humanos, de recursos financeiros e tudo mais. A gestão de tecnologia da informação, a gente pergunta também nessa pesquisa se elas têm uma área específica para isso, ou se contratam serviços, né, nessa área. E a gente pode ver pelos percentuais também, né, no caso dos arquivos, um pouco mais amplos, né, em torno aí de 37%, 40%, mas no caso das bibliotecas e museus ainda menor, né, esses percentuais. Uso de computador e internet, né? Parece que a gente falar disso é uma coisa meio banal, né? Imagina, quem não tem acesso a um computador e uma internet, né?
No caso dos arquivos, essa presença das tecnologias está praticamente universalizada. Já no caso das bibliotecas, a gente tem aí 1/3 das bibliotecas que não tem sequer um computador, né, nem sequer usam um computador ou internet. No caso dos museus, 1/4 dos museus não fazem uso da internet. Né? Então, acho que tudo isso são subsídios para a gente traçando um pouco do que é esse cenário a nível nacional. A gente sabe que, claro, tem muitas desigualdades aí, né? Enfim, não só regionais, mas também. E aí um outro dado que a gente levanta é a presença dessas instituições na internet. Elas têm um site, elas têm um perfil institucional em alguma rede social. E aqui os dados mostram também, né, as barras azuis são as redes sociais, então a gente vê que elas estão mais presentes nas redes sociais do que tem um site próprio. Em alguns casos estão presentes em sites de terceiro, né? No caso das bibliotecas, por exemplo, 3% tem site próprio, quase 20% está presente no site de outra instituição, como uma secretaria de cultura ou a própria prefeitura, né? Enfim, disponibiliza suas informações. Mas a gente vê que essa presença também é bastante incipiente, né? Se a gente olhar para o quadro geral. Né? No caso dos arquivos, chega aí a mais de 50%, mas, enfim, no caso de bibliotecas e museus, um pouco menor. E acho que... E aí, entrando de fato na nossa pauta, que meu tempo corre mais rápido do que eu imaginava, um dado que a gente começou a levantar nessa edição de 2018, antes de falar sobre acervos digitais e o quanto essas instituições estão disponibilizando os seus acervos na rede, a gente resolveu perguntar se elas disponibilizam ao menos o catálogo desse acervo, né? Ou seja, para que as pessoas pelo menos possam saber o que tem na instituição, se o que eu estou buscando, né, se o catálogo do que existe nessa instituição me ajuda no que eu estou buscando. E esse é um dado que a gente vê, né, que no caso dos arquivos é um pouco maior novamente, né, então é um tipo de instituição que está mais estruturada em termos de tecnologia, mas no caso das bibliotecas, por exemplo, só 12% tem um catálogo do acervo disponível na internet, no caso dos museus, 15%. Né? Então, é desse cenário que a gente está falando. Eu esqueci de falar uma questão relevante em termos da metodologia, que a gente desenha a pesquisa e a amostra da pesquisa com base em catálogos oficiais existentes. Né? Então, no caso dos museus, esse catálogo vem do IBRAM, né, através dos mapas culturais, no caso das bibliotecas, do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e assim por diante. E aí um outro dado aqui sobre a questão, né, da catalogação dos acervos, a gente viu, a gente perguntou às instituições se elas, as finalidades, né, de uso de software, e a gente perguntou também o uso de software para catalogação de acervo. A gente vê também que, enfim, fica aí em torno de 20%, né, no caso dos arquivos, e menor ainda para bibliotecas e museus. O tipo de acervo existente, aqui talvez vocês não consigam enxergar, mas acho que o mais relevante de falar nesse aspecto é que, no caso dos arquivos, o acervo é, sobretudo, composto de documentos, né, documentos históricos e registros arquivísticos, fotografias, cartazes, livros, etc. Então, a gente está falando de um acervo 2D ainda, né? Assim, então, que tem uma complexidade, claro, para os processos de digitalização, mas talvez menor do que outros tipos de materiais, né, de acervos. No caso das bibliotecas, o 95%, aí, claro, livros, revistas ou jornais, então esse é o cerne, né, ainda que elas tenham muitos outros tipos de material. E no caso dos museus, a gente vê que esses acervos são mais variados, né? Então, a gente já tem ali 70%, por exemplo, de acervos de móveis, objetos artesanais, roupas, moedas ou outros tipos de objeto. Né? E a gente vai adicionando camadas aí de variedade dos materiais, né? que depois influenciam todo o debate sobre a digitalização. Bom, as instituições, claro, né, possuem esse acervo. A gente perguntou quem digitaliza. São as barrinhas verdes, vocês podem ver. E, além disso, quem
disponibiliza esse acervo digitalizado para o público e quem disponibiliza na internet. A gente vê escadinhas aí descendo, né, nesses dados, então, ou seja, mesmo as instituições que digitalizam, nem sempre esse acervo é disponibilizado, né, às vezes ele tem uma finalidade mais de preservação do que de difusão desse material, e quando ele é disponibilizado para o público, a gente pergunta onde e os maiores percentuais são no local onde funciona a própria instituição, né? Então, você tem que ir lá para ter acesso àquele material digitalizado, ele não está disponível na rede. Quais são as dificuldades? A gente está falando de tudo isso, né? Mas um dos objetivos é também levantar as barreiras para isso, porque que isso acontece. Aqui a gente tem um quadro, né, em que a falta de financiamento é dos fatores mais mencionados por todos os tipos de instituição. Depois, a falta de uma equipe qualificada para isso, né? E, enfim, a gente levanta uma série de outras dificuldades. Acho que a questão dos direitos autorais, né? Talvez Mariana vai falar um pouco sobre isso. Ela parece mais forte no caso das bibliotecas, né? Com 1/3 das bibliotecas. Mas, basicamente, a questão do financiamento e da falta de equipe qualificada é o que foi colocado como as principais barreiras para a digitalização desses materiais, né? Então, tenho que encerrar, me restam 9 segundos. Todos os dados estão disponíveis no site do CETIC, a gente tem uma publicação também da pesquisa, com análise, relatório metodológico, todo o detalhamento disso. E estamos lançando também o panorama setorial da internet, que vocês receberam, com o tema de acervos digitais, tem a contribuição do Dalton, a entrevista da Mariana, que a gente também aproveitou a oportunidade aqui do fórum para colocar isso em pauta para além desse espaço, né? Então, também está disponível no site do CETIC, e vocês podem consultar, divulgar e assim por diante. Fica o meu contato e a gente pode seguir esse diálogo. Obrigada. Passar a palavra para o Gabriel Bevilacqua, Instituto Moreira Salles. Tá. Obrigado, Dalton. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. É o meu 2º ano no fórum. Eu vou falar para vocês de umas coisas um pouco diferentes, né? Vou falar um pouco do trabalho do Instituto, mas como a Luciana bem colocou, as instituições privadas no Brasil, ainda mais aquelas que não contam ou não necessitam de dinheiro público para funcionar, são muito raras. Então, falar na perspectiva do Instituto seria uma contribuição, dependendo do ponto de vista, não muito útil, né? Então, vou tentar fazer isso de uma outra forma, espero que faça sentido para vocês. Então, eu queria começar falando de um evento que acabou de ser encerrado no Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro, essa semana, que foi esse workshop Beat Curator que a gente fez em parceria com a GV e com outras instituições, para falar de técnicas forenses para preservação digital em bibliotecas, arquivos e museus. Isso citou uma série de questões, porque a gente começou a se dar conta de que a gente não estava atuando adequadamente para preservação e para gestão de acervos nato-digitais, né? A questão dos acervos digitais, como vocês sabem, é bastante complexa, e uma dessas áreas, dessas searas, das mais complexas, é o que a gente faz com acervos nato-digitais, né? A gente está falando de representantes digitais, de acervos que foram digitalizados, mas a gente está falando de acervos que já nasceram digital e a gente tem que cuidar deles com essas características, né? Isso implica no uso de ferramentas e métodos completamente diferentes. Então, a ideia foi trazer esse profissional para falar um pouco disso, e a gente se deu conta de quão defasado a gente está em relação a isso, porque tem várias instituições públicas e privadas que estão colecionando esse tipo de material e, de fato, não sabem como fazer isso, inclusive a minha instituição. Então, o que a gente tem feito a gente tem improvisado em relação ao que fazer com esse tipo de material, né? Principalmente quando a gente recolhe arquivos pessoais, né? de artistas, músicos, fotógrafos. Esses documentos muitas vezes já vêm em formato digital. Então, o que você recolhe é um HD externo ou um conjunto de HDs externos, né? Então, saber lidar com isso é fundamental para a gente que está operando nessa área. Essa é uma foto do curso. E, na verdade, o que eu queria tentar extrair daqui para vocês são 2 questões. Primeiro, como que essa questão do acervo digital é multifacetada, né? Então, a gente precisa reconhecer essas especificidades todas para poder tentar dar vazão para essas demandas que se apresentam, né? Então, para mim, ficou muito claro que essa questão dos acervos nato-digitais é muito específica. Na verdade, o que se faz no mundo hoje
explorar e tentar absorver técnicas e métodos de prática forense, né? Então, o que se usa são as mesmas ferramentas, software e hardware, de avaliação forense para poder lidar com esse material, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns slides lá do curso do professor. Esse material está disponível, depois eu posso passar para vocês. Aqui é um material muito grande. Mas a gente pode ver que, por exemplo, se a gente recebe esse tipo de coisa, a gente está lidando com uma outra natureza de material, extrair esses arquivos digitais daqui, transformar isso em objetos digitais passíveis de preservação e acesso para as gerações futuras, é uma coisa bastante complexa. Isso envolve não só a questão do software específico que eles usam para extrair isso, e a proposta do BitCurator é justamente um software aberto, está no GitHub, qualquer um pode usar. É uma coisa bastante complexa, mas permite a gente usar essas técnicas forenses que geralmente estão aplicadas nesses softwares caríssimos, né, que são usados pelas polícias do mundo todo e que jamais, ou seria de muito difícil acesso para instituições de cultura. Tem algumas europeias e americanas que têm dinheiro e compram essas licenças, mas a ideia desse conjunto de profissionais dos Estados Unidos foi justamente criar um software que possa ser usado para instituições pequenas, né. E aí, antes de passar para a questão do acervo do Instituto, que eu quero usar como exemplo aqui, eu queria falar um pouco do que suscitou essa discussão do BitCurator, né? Então, a gente viu algumas coisas, que a gente está despreparado para lidar com isso, que a gente não tem sequer uma rede de profissionais engajado ou interessado nesse tema adequadamente para discutir isso. Então, a gente tentou aproveitar esse evento para tentar construir isso, né? A ideia era o que a gente faria, o que a gente poderia propor para garantir que isso tivesse uma certa permanência. Porque acho que é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, infelizmente, a gente faz uma série de eventos, isso é bastante custoso, né? A gente investe muito em eventos, seminários, congressos, e essas coisas têm pouca permanência, pouca aderência, né? Então, a gente traz lá um monte de gringo para falar, custa uma fortuna isso, não sobra muita coisa disso. No outro ano, a gente está trazendo mais gringo para falar, de preferência se tiver uma tragédia, né? Quando o Museu Nacional, que aí aparece dinheiro para trazer gente importante para falar. Mas, em termos de ação prática, fica muito pouca coisa, né? Então, a proposta que a gente fez foi formar um grupo de trabalho usuário. Primeira coisa é partir sempre de um workshop, de uma oficina, né? Tentar, quando trazer gente para falar de formação para acervos digitais, tentar focar mais na questão do workshop e da oficina, para que a gente tenha facilidade de transferir esse conhecimento e de colocar alguma coisa em prática, né? Então, a gente está falando de formar grupo de trabalho e de usuários, né, para essa ferramenta, de fazer encontro com profissionais de tecnologia das instituições culturais, porque são profissionais muito pouco interessados nessas questões, e sem a parceria deles isso não vai funcionar. Então, esse curso, por exemplo, é um exemplo, né? A gente fez convites para departamentos de tecnologia de várias instituições culturais, nenhum profissional de TI apareceu no curso. A gente só teve museólogos, bibliotecários, muita gente interessada em tecnologia, mas ninguém que trabalhava, de fato, dando suporte para a tecnologia nessas instituições. Então, a gente se deu conta de que, para fazer uma coisa dessa funcionar, a gente tem que criar um encontro, garantir que esses profissionais estejam engajados junto com o profissional da área técnica, senão não vai acontecer isso, né? Até porque vocês viram lá que isso implica instalação de um software diferente, complexo, hardware diferenciado. Então, não é o profissional de biblioteca, museu e arquivo que vai resolver sozinho isso no seu departamento de catalogação, descrição, né? A outra coisa, encontros ou estratégias para falar com os gestores ou os diretores das instituições, que também estão muito pouco interessados no assunto. E aí tem uma grande, talvez a maior quebra de paradigma que a gente precisa observar para tentar fazer essa mudança que a gente tanto espera, né, para partir daquele cenário mostrado pela Luciana, comentado pelo Dalton aqui, poder atingir uma outra coisa em termos de visibilidade para as nossas coleções, é trazer a tecnologia para a área fim nas instituições de cultura. Ela é tratada o tempo todo, e a gente viu isso até nos gráficos aqui, como área meio. O que é tecnologia no museu, na biblioteca e no arquivo? É área de suporte, né? É o pessoal que cuida da impressora, da rede e da manutenção nos PCs. A tecnologia, para a nossa área, é muito mais que isso hoje, né? É a ferramenta de difusão e conservação por excelência, pensando até que difusão está intimamente ligada à questão da conservação. Então, se a gente não se der conta disso, não efetuar essa mudança, a gente não vai conseguir ultrapassar esse cenário bastante complicado, né? Então, a ideia era isso, é tentar até dar um outro nome para isso, né? Chamar de estratégia digital. A gente tem algumas iniciativas lá fora que estão caminhando por aí, né?
Então, como é que as instituições culturais se planejam para o futuro digital? E aí isso tem sido chamado de, né, essa busca por uma estratégia digital integrada das instituições. Tem algumas iniciativas em torno disso. Então, talvez seja a forma da gente conseguir cooptar ou trazer para junto da gente os nossos gestores, os diretores, para que haja um interesse maior nessa questão, né? Bom, eu vou passar para a questão do Instituto rapidamente. Na verdade, eu vou tentar usar para vocês como um contra-exemplo, no sentido de mostrar, eu não vou falar de questão de infraestrutura, de base, que isso já foi colocado aqui, mas vou demonstrar como a gente vai ver muitos problemas também em instituições que não têm problema de orçamento e não dependem de injeção de recursos do governo ou de anuência do governo para trabalhar, né? Então, esse aqui é um pouco o retrato do Instituto, um retrato resumido. A gente tem um acervo híbrido, arquivístico, museológico, mais ou menos 2,5 milhões de objetos e itens. E vocês podem ver lá embaixo, eu coloquei pequenininho, na verdade é por vergonha. Estou brincando, ficou pequeno mesmo, mas na verdade a ideia é compartilhar com vocês que é o nosso grande problema. Então, desse cenário de 2,5 milhões de objetos, a gente tem mais ou menos 9% disponível online. Isso sem falar nos acervos que nem aparecem enquanto conjunto, né? Porque são 200 conjuntos, 145 conjuntos total, hoje até mais, né? Então, como é que a gente lida com isso? Se o Instituto não tem questões de infraestrutura colocadas como apareceram nessa pesquisa, por que a gente não consegue avançar nesse cenário, né? E aí eu trouxe questões que são outras além da infraestrutura, talvez para colaborar com essa discussão, né? Então, a primeira delas seria a formação e qualificação continuada de profissionais na área de trabalho de acervos digitais. A gente também tem dificuldade extrema com isso. Essa questão que eu coloquei para vocês, para mim é um grande problema, que é a área de tecnologia e tecnologia da informação e comunicação sendo vista como apenas suporte e não como área fim da instituição. Uma ausência de articulação multissetorial entre instituições. Esse evento que eu mostrei para vocês é um exemplo disso. Ele não aconteceria se não fosse feito por mais de uma instituição. Então, ou a gente começa a se articular para fazer junto, isso significa repartir recursos e investimentos, ou a gente vai ter muito pouco condições de fazer isso, ainda mais num cenário como o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Uma outra questão que é um pouco mais específica do caso dos museus, eu peço desculpas, eu vou avançar um pouquinho no tempo. Tem mais 5 minutos? Então tá bom. A gente tem uma questão que está colocada nos museus com bastante força, que é a questão do paradigma curatorial tradicional, né? Os museus ainda se veem, a maioria dos museus brasileiros, vem a questão da extroversão como a questão da extroversão é fundamental, mas a estratégia fundamental colocada ainda é a questão da exposição física de acervo e da publicação física de catálogos, né? E a gente sabe, hoje mais, vocês, todo mundo sabe, que para a gente conseguir atingir essa visibilidade necessária, não é elegendo uma estratégia presencial, né, que demanda que a pessoa visite fisicamente o seu museu, que você vai vencer essas barreiras. Então, a questão das ferramentas digitais para difundir esses acervos é absolutamente fundamental, né? Tem até estatísticas produzidas sobre isso. A maioria dos museus de grande porte conseguem expor 0,01%, 0,2% do seu acervo no espaço expositivo que tem. Então, é obrigatório, eu diria que até não é uma questão de opção ou não, a gente criar outras ferramentas para poder dar vazão para esses acervos, né? E está ligado a isso também uma demanda do museu, que, a meu ver, às vezes muito equivocada, por diversas vezes, de que a gente só pode apresentar os acervos por meio de uma mediação de conteúdo construída pela curadoria do museu, né? Então, isso é um paradigma anterior, de quando o museu foi formado, que as coleções são complexas, demandam um estudo especializado, e a partir desse estudo especializado, que vai desenvolver um projeto expositivo ou uma pesquisa que vai dar vazão ao catálogo, é que a gente dá acesso ao público às coleções, né? Esse é um paradigma que precisa ser destruído, rompido. Não é que a gente não deva fazer isso, mas isso não pode ser mais a linha de ação prioritária das instituições, principalmente quando a gente tem pouco recurso. Se a gente tem pouco recurso, a gente tem que priorizar de forma muito adequada aquilo que a gente faz, né? Outra questão importante da responsabilidade institucional e profissional, né? Acho que a gente tem falado um pouco sobre isso aqui, né? E acho que é uma coisa que se coloca com mais força ainda depois do caso do Museu Nacional, mas a gente
tem um costume muito fácil e muito perigoso de sempre apontar o dedo para cima e culpar a falta de recurso. Eu não estou dizendo que isso não é um problema gravíssimo, como foi colocado nos gráficos aqui, né? Mas eu trouxe o caso do Instituto até para mostrar para vocês que nem sempre dinheiro é a solução, né? Dinheiro, se não for bem empregado, pode ser complexo também. A gente tem outras questões para analisar, que não só da realidade de infraestrutura e de finanças, né? Então, a gente precisa ter claro que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, ou de interesse público, né, que guardam acervos de interesse público, mesmo sendo privadas, elas têm obrigação de dar acesso a essas coleções. Não é uma opção, não é algo que a instituição pode escolher fazer. E tampouco o profissional que está lá, se ele de fato é um profissional de carreira. Se ele é um museólogo, um conservador, um arquivista, um bibliotecário, ele tem obrigação, por ética profissional, de mostrar esses acervos, de falar em que condição que eles estão. E não é isso que a gente vê no cenário atual brasileiro. A gente não tem a menor ideia do que acontece dentro das instituições. Então, a gente precisa urgentemente de mais transparência. Até pegando um dos gráficos que a Luciana mostrou, que eu achei muito interessante, quando a gente fala da questão da disponibilização de catálogos online, né? Vocês viram lá que é um gráfico, é uma amostra mais geral, então ele mostra para a gente as instituições que têm catálogo disponível online. Mas a gente não tem os dados de quantos % do acervo está presente nesse catálogo online. E eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade que é um cenário parecido com esse que eu estou mostrando para vocês da minha instituição. A gente raramente vai ter mais do que 10, 15% do acervo disponível, a não ser alguns casos de museus que têm recursos e têm acervos não muito grandes. Então, não é uma coisa tão difícil você colocar 10 mil obras disponíveis no catálogo. Mas a gente quase sempre está falando de uma perspectiva menor, de uma parcela desse acervo está disponível. E hoje a gente não consegue nem comparar a realidade, de fato, o que tem de acervo na instituição e o que está disponível para saber qual que é o backlog, qual que é o trabalho que falta para ser feito ali. Ou seja, se eu tenho 5%, 6% do meu acervo exposto, significa que eu tenho 95%, 94% que eu não sei em que condições que está ou que não estão minimamente processados para serem tornados disponíveis, né? Então, queria pedir desculpa se eu acelerei um pouco a fala para vocês, mas eu queria só dizer isso e complementar que eu acho que a gente precisa passar urgente de um cenário que a gente pratica atualmente de planejamento reativo, né? Eu costumo chamar desse jeito, que a gente só reage às demandas que vão aparecendo, às tragédias que se anunciam, e a gente não consegue planejar estrategicamente. Para a questão digital e para a questão dos acervos digitais, é muito necessário que a gente passe a fazer isso. A gente não pode simplesmente ficar reagindo. E a forma de fazer isso não é também só essa forma que está no cenário típico brasileiro de uma dependência extrema do que o governo vai fazer, do que o governo vai poder oferecer. Nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos se articular para criar estratégias e até para dar suporte para essas instituições que são públicas em sua maioria. Então, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Passar a palavra para o Alexandre Feitosa, do Instituto Brasileiro de Museus. Boa tarde. Essa... Não é essa a apresentação sua? Sim, essa sim. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Vou tentar ser o que eu trago aqui é um relato de processo de implantação de uma plataforma tecnológica para documentação e catalogação de acervos museológicos, né, do ponto de vista da pública. Então, o processo de implantação da ferramenta Tainacan nos museus do IBRAM. Bom, sobre o Instituto Brasileiro de Museus, é uma autarquia vinculada hoje ao Ministério da Cidadania, antes ao Ministério da Cultura, criada em 2009, pela Lei 11.906, que tem por finalidade, né, ser responsável pela política pública voltada para a área de museus. Bom, essa aqui é a estrutura, né, do Instituto, conta com 2 departamentos finalísticos, um departamento de gestão interna e uma coordenação geral. Sobre essa coordenação geral, então, que eu me aprofundo, que é a coordenação responsável por esse
processo de implantação dessa plataforma. A coordenação, ela conta com 3 coordenações: de produção e análise da informação, é responsável pelo levantamento de informações sobre os museus, então o Cadastro Nacional de Museus, registro de museus, os levantamentos de visitação. E aí eu faço um parênteses que, enfim, a gente participa como base, né, de informação para TIC Cultura, e é muito interessante quando eles nos dão o feedback dizendo que a base está atualizada, porque você atualizar informações, principalmente informações de contato, né, de mais de 3.700 instituições, é um desafio muito grande. Bom, a coordenação também tem a coordenação de arquivos e bibliotecas de museus, que é responsável pela gestão documental, pela rede de arquivos e bibliotecas, também pelo Centro Nacional de Estudos e Documentação da Museologia, CNEDOM, e, por fim, a coordenação de arquitetura da informação museal, essa sim é a coordenação que desenvolve o projeto Tainacan, lá dentro do Instituto, né, que trabalha com padrões de documentação museológica, direitos autorais, sistemas finalísticos para controle, identificação e catalogação de acervos. Bom, para além de cuidar da política pública, o IBRAM também administra diretamente 30 museus. Aqui eu tenho um mapinha, né, com a distribuição deles: 2 na região Nordeste, 2 na região Sul, 3 na Centro-Oeste e os demais, né, 27, na região Sudeste. A maior parte deles concentrados no Rio de Janeiro. Aqui, enfim, alguns exemplos, né, de alguns museus do IBRAM. Então, Museu Lazar Segal em São Paulo, Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Museu das Missões, enfim, museus grandes, museus menores. Há uma diversidade aí de museus que o IBRAM administra. Bom, sobre a plataforma Tainacan, é interessante a gente trazer então a cronologia de como é que isso se estruturou dentro da casa. E aí eu trago então os marcos legais. O principal marco legal para o campo é a Política Nacional de Museus, um instrumento de 2003, que traz lá em um dos seus eixos já essa questão, né, da democratização do acesso aos bens culturais, dentre os quais ele também traz a questão da informatização de acervos de museus. Em 2009, então, é criado o Instituto, com a Lei 11.906. Na lei de criação do Instituto também se toca nessa questão dos inventários e tal, né, falando da necessidade de se promover o inventário sistemático dos bens culturais musealizados. Em 2010, é construído o Plano Nacional Setorial de Museus, à luz do Plano Nacional de Cultura. Esse plano está em processo de revisão, uma vez que é um plano 2010-2020. E o Plano Nacional Setorial de Museus também... agora sim, estava cortando. Também traz essa questão, né, com a identificação e a catalogação de objetos e coleções, enfim, né, dos museus, em um banco de dados disponibilizado na internet, que é próximo também do que estava lá no Plano Nacional de Cultura. Bom, como operacionalizar isso? Então, desde 2010, né, desde a criação do Instituto, que uma série de estudos são feitos em cima de análise, em cima de padrões para a documentação e catalogação de acervos. Aí eu cito aqui o SIMBA, né, que é o Sistema de Informação do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes, que acabou, né, culminando no Sistema Donato, mas lá na frente eu falo um pouquinho sobre ele, mas também os padrões internacionais, como Lido, Spectrum, CDWA. Bom, para, então, implantação, né, de uma ferramenta, né, de um sistema para documentação e catalogação, a gente partiu de 3 cenários. O primeiro seria da gente investigar quais sistemas existem na casa que pudessem atender a essa questão. Dos sistemas estudados, o Donato se mostrou mais interessante, já tinha uma rede de usuários, mais de 100 instituições, né, receberam o Donato, porém era um sistema voltado, né, para acervo de artes visuais, que já tinha algumas questões já tecnológicas ali, então seria necessário um investimento em cima de desenvolvimento para uma customização do Donato para que atendesse uma gama maior de instituições. Bom, cenário 1. Cenário 2, então, adquirir uma solução pronta no mercado. E aí a gente entra em todo o processo de burocrático que é, né, para a gestão pública de adquirir, né, essas ferramentas, ou seja, processo licitatório, etc. e tal, fora ainda de cair naquela questão de ter um software proprietário e ter que, enfim, pagar licença, etc. e tal. Então, cenário 3 seria desenvolver a própria ferramenta.
Ou seja, a gente não teria como fugir disso, mesmo se a gente pegasse uma ferramenta pronta. Então, foi a solução adotada. Em paralelo, foi desenvolvido, né, o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, que é um instrumento da Política Nacional de Museus, que trabalha com a obrigatoriedade das instituições, né, de informarem sobre os seus acervos, né, de manterem os seus inventários atualizados e de informar sobre esses inventários para o IBRAM, mais ou menos um processo parecido com uma declaração de imposto de renda. E esse processo, então, ele foi instrumentalizado em 2014 com a publicação de 2 resoluções normativas que trazem os campos mínimos para o inventário, para a documentação museológica. Bom, em paralelo a essas resoluções, então, a gente desenvolvendo esse sistema ainda do ponto de vista de um protótipo, né? Com um trabalho de consultoria, a gente chegou num desenho daquilo que a gente esperava, né, das expectativas que a gente tinha para um sistema voltado para essa área. Bom, a gente não conseguiria avançar com esse desenvolvimento, né, no modelo que a gente vinha trabalhando, a gente precisaria de uma fábrica de software, a gente cai na questão de recursos que o Instituto não tinha, porém, em paralelo, o Ministério da Cultura vinha desenvolvendo, né, do ponto de vista de uma política para acervos digitais, uma plataforma, um repositório com a Universidade Federal de Goiás, chamado Tainacan, que nos chamou a atenção, porque tinham alguns pontos dessa ferramenta que atendiam às questões que a gente tinha levantado para um sistema de documentação, em especial com o que se refere à difusão das coleções. E aí começamos, então, a conversar. Num primeiro momento, né, de pensar, de trabalhar isso daí ainda no âmbito do Ministério, porém, 2016 foi aquele ano de, né, extinção do MINC, volta do MINC, etc., né, e a gente acabou, então, trazendo esse desenvolvimento para o Instituto, firmando diretamente um acordo com a Universidade Federal. O Tainacan, para nós, se mostrou uma ferramenta muito interessante, por ser flexível, um sistema web, de fácil customização, intuitivo. E aí começamos, então, a trabalhar, passamos um ano trabalhando em cima das possibilidades de integrar as 2 soluções, ou seja, de construir uma solução com base naquilo que a gente vinha pensando. Passado esse período, né, a gente chegou num ponto de como é que essa solução que a gente está trabalhando funciona com um acervo real. E aí, o museu que a gente escolheu para trabalhar foi o Museu Histórico Nacional, é o museu do Instituto que tem a maior coleção de objetos, são mais de 100 mil objetos, já estavam catalogados numa base de dados, porém, já apresentava uma certa deficiência essa base, né? A equipe já não tinha muito, já não estava trabalhando com a base por uma certa dificuldade tecnológica mesmo. O profissional responsável se aposentou, enfim, coisas da política pública. E a gente fez, então, um trabalho de migração dessas informações, a gente até brinca que é um trabalho de arqueologia digital, que é entender como é que esses dados estão estruturados, migrar isso para uma ferramenta e começar a tratar essa informação, fazer com que essa informação tenha sentido, né, dentro dessa plataforma. Foi uma experiência, né, está sendo uma experiência muito interessante. O Museu Histórico Nacional tem uma diversidade de acervos que é interessante para o projeto. Então, elencou, né, uma parte do acervo para trabalhar, para difundir. Então, elencou, né, os 500 objetos, as 500 pinturas existentes lá no museu, trabalharam esses dados, e aí, em novembro de 2018, a gente fez esse lançamento para o público. Em paralelo, a gente começou a trabalhar, então, com museus que tinham um perfil parecido com o Museu Histórico Nacional. Então, o Museu da República e o Museu Villa-Lobos também tinham uma base de dados ali, que, enfim, estruturada em algum momento, um sistema que foi desenvolvido em algum momento, mas que, enfim, já apresentavam algumas falhas. E estamos trabalhando com o processo de migração dessas informações. Trabalhando, então, né, em primeiro momento, com museus que já tinham essas informações estruturadas, então qual é o outro perfil que a gente tinha, né, dentro da casa? Que eram os museus que trabalhavam ainda com fichas em Word, ou que tinham esses dados estruturados em Excel, que é o caso dos museus de Minas, o Museu Vitor Meirelles também em Florianópolis, o Museu
no Rio Grande do Sul. E aí, pela forma como a informação está estruturada, foi até mais fácil esse processo de migração das informações para a plataforma. Bom, então, como eu tinha falado, sobre o primeiro lançamento foi feito em 2018, do acervo do Museu Histórico Nacional. Nesse caso, se aproveitou a página do museu e aí dentro da página se criou um linkzinho para acervo museológico. A equipe optou por fazer uma curadoria, né, para apresentar essa coleção. Então, a página aí informando sobre o acervo e aí fez um recorte, né, tem 3 coleções ali dentro dessa coleção, então paisagens cariocas, retratos do Império, etc. Está aqui a cara, né, do repositório. E aí a ficha catalográfica, né, com os dados aí de catalogação, etc., já tratados, com a possibilidade de indexadores, de você poder navegar dentro dessa coleção, de você descobrir outros objetos a partir de um objeto. Bom, esse ano, né, dando continuidade a esse processo aí de lançamento dessas coleções para o público, agora na Semana de Museus foram lançados Museu Regional Casa dos Ottoni, Museu do Diamante, Museu do Ouro, o Museu Vitor Meirelles e o Museu de Arqueologia de Itaipu. Em alguns casos, a gente conseguiu lançar o acervo todo. Isso é algo inédito, né? Alguns desses museus, eu posso dizer que a maioria nunca lançou essas coleções online. Ainda tinha, em algumas instituições, assim, uma cultura de que se o pesquisador tivesse interesse naquela coleção, ele deveria ir em loco, como se isso fosse garantir a visitação, né, fosse garantir a busca em loco lá da instituição, o que é algo totalmente equivocado, mas é uma cultura, enfim, que vem... Então, isso é inédito, esses lançamentos que foram feitos agora em maio. E, agora em setembro, foram lançados os Museus das Missões, Museu das Bandeiras. Eu destaco o Museu das Missões, que é um caso que ele não tinha um site, então ele usa um template, né, oferecido pelo Ministério da Cidadania, né, para a Secretaria de Cultura, que é um template pronto. Porém, o museu trabalhou os conteúdos dentro desse template, uma página de apresentação aí, do acervo, com algumas funcionalidades bem interessantes de exposição, né, desses objetos, e aí a página dos objetos. Esse aqui acho que foi o último que a gente lançou, ainda tem perspectiva de lançar outros 2 agora em outubro, depois mais outros 2 em novembro. Hoje, dos 30, 20 já estão trabalhando com a plataforma. Bom, quais são os próximos passos? A inclusão de novos museus para implantação, o projeto prevê os 30, né, apesar de que a gente trabalha com a perspectiva de adesão, ou seja, se o museu já tem lá o seu sistema, né, e ele está confortável com esse sistema, ele pode continuar com a sua solução, ou então ele já tem o seu sistema, mas ele gostaria de usar essa interface como uma interface para a difusão do acervo, também é possível. A gente tem, né, o interesse, o desejo de montar uma busca integrada desses acervos, ou seja, poder colocar lá um termo como, não sei, pintura do século XVIII, e eu vejo todas as pinturas do século XVIII, né, nos nossos museus. E também a disponibilização de uma solução padrão customizada. O que seria isso? Aproveitando todo esse conhecimento adquirido em cima da plataforma com os museus do IBRAM, da gente pensar num repositório já com os metadados, né, voltados para a área de museus, né, um repositório default para que a instituição possa fazer a sua documentação. Futuro. Eu termino com esse slide, né, porque aí uma série de questões que às vezes eu também não tenho resposta para isso, mas são provocações que são interessantes para serem feitas diante de um projeto como esse, que é a questão da sustentabilidade, ou seja, como é que eu posso garantir a continuidade de uma solução, né, frente aos avanços da tecnologia e à instabilidade de interesses da gestão pública. A gente passou agora por um processo, né, de mudança de gestão, o que é normal, né, e toda vez que acontece um processo de mudança de gestão, a gente já fica um pouco tenso, né, e apreensivo de como é que se continua da questão da continuidade das iniciativas. Então, tem algumas questões aí que, enfim, que a gente levanta como sugestão, né, para atender a essa questão, que é uma rede de museus usuários, ou seja, quanto mais museus estiverem usando, acho que é mais forte isso enquanto iniciativa dentro da casa. Do ponto de vista da manutenção também é excelente, porque antes esses acervos, né, essas bases de dados estavam desconectadas, ou seja, ficava ali a questão de backup e tudo mais e tal, a cargo do museu. Então, a gente está fazendo esse processo de pegar essas informações, migrar e manter lá no servidor do IBRAM.
Outros museus também de fora do Instituto estão utilizando, o caso do Museu do Índio, né? Foi, acho que, o primeiro Tainacan a ser lançado, a gente até tinha uma competiçãozinha saudável com relação a isso. Mas na página do Tainacan tem lá os casos de usos, tem casos, inclusive, internacionais muito interessantes. Bem, a questão de um serviço de informação à sociedade, ou seja, uma vez que eu abro essas coleções para a sociedade, eu crio um serviço de informação e aí a sociedade também pode cobrar em cima disso, ou seja, é um caminho sem volta, eu não tenho mais como agora pegar e ocultar essas informações da sociedade. E, por fim, o fortalecimento de uma rede interna de acervos e expansão para coleções externas. Ou seja, da mesma forma que eu penso numa busca integrada, ou seja, eu tendo outras instituições utilizando essa plataforma, da possibilidade de eu ter essas buscas também com outras instituições, não só as do IBRAM, mas instituições externas. Bom, gente, é isso. Ficam aqui os meus contatos. Obrigado. Alô? Passar a palavra, então, para o Álvaro Malaguti, da Rede Nacional de Pesquisa. Álvaro, se você quiser usar esse aqui, acho que ele está recarregado aqui, está melhor. Boa tarde, pessoal. Opa! Oi! Está muito alto aí. Tá. Ajustou? Melhorou, né? Boa tarde a todas e todos. Tem algum estudante de biblioteconomia aqui? Ó, bacana. Museologia, alguém? Arquivologia, ó. Alguém de TI, assim? Aqui? E da história, tem alguém? Bacana, só para saber onde eu estou. Gente, eu tinha preparado uma apresentação aqui, mas eu vou começar, acho que a mesa está suficientemente rica e complementar para a gente já começar indo para os, de certa maneira, para os debates. Nós fomos provocados, né, inicialmente por um conjunto de questões, que são essas que vocês estão vendo aí, né? A organização, Dalton e os outros parceiros que organizaram a mesa nos propuseram essas questões, né, como questões geradoras para a nossa reflexão aqui, né? Quais são as estratégias e processos de trabalho das principais iniciativas vigentes na constituição dos acervos digitais em rede, e Dalton abriu essa mesa aqui hoje falando de um sonho, né? De um serviço de busca integrada. Alô? Foi? Melhorou? Tá bom. Bom, eu acho que isso faz parte do sonho, Dalton. Eu acho que o sonho, talvez ele seja mais amplo, né? Assim, como é que a gente consegue articular uma comunidade dias da informação a apontar isso, né? Porque dos serviços, né? E a gente viu aí também na fala do Gabriel, quando a gente vai tratar, por exemplo, da preservação, é outra coisa que a gente tem uma lacuna enorme no Brasil. A gente não tem um serviço hoje disponível de preservação digital no longo prazo. Por isso, então, eu já deixo aqui uma provocação inicial. Será que nós estamos falando do sonho, um sonho da busca integrada ou da articulação de uma comunidade em memória e tecnologias da informação no Brasil que vai prover diversos serviços necessários a essa comunidade, né? Bom, uma outra coisa também que eu não posso deixar de observar, ouvindo a fala do Alexandre, quando a gente olha, e é importante a gente lembrar, né, para a caminhada recente que a gente fez, a instituição de uma lei, de uma política, de um plano nacional, de conselho nacional, tudo isso que foi feito recentemente, isso é importante. Ao mesmo tempo, isso traz um desafio para a gente, que essas são coisas que a gente consegue instituir por lei, por força de decreto, né? Só que a gente está precisando também de avançar para a constituição de elementos que não podem ser constituídos por decretos, quais sejam
uma cultura institucional, né, hábitos, articular a comunidade, processos de trabalho, né? Nós estamos falando de coisas que não adianta a gente ter a lei, porque essas coisas não se fazem por decreto. Então, eu acho que esse é um desafio que está posto para a gente. Nosso tempo é curto, então eu vou acelerar aqui. Apresentar rapidamente de onde eu venho, onde eu trabalho, o que a gente está fazendo aqui para seguir a orientação da mesa. Eu trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, muito provavelmente alguns de vocês aqui são usuários, né, dos nossos serviços e aplicações. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ela é mais do que uma infraestrutura, né, mas ela é também uma infraestrutura, então por isso eu trouxe o mapa do nosso backbone em dois momentos, um primeiro momento em 1992 e o backbone como está estruturado hoje. Em cima dessa infraestrutura são oferecidos serviços, mas como eu disse inicialmente, para além de uma infraestrutura que vocês viram anteriormente, aquele mapa do backbone chamado Rede IP, existem 27 pontos de presença, cada um é localizado numa unidade da federação, em um estado. Existem as redes comunitárias e metropolitanas, né, que articulam as instituições usuárias nas cidades, e nós também trabalhamos com redes de colaboração. Bom, nascemos lá em 2002 como uma organização social, né? Fomos qualificados pelo governo federal como uma organização social e a gente opera essa rede de alta capacidade, alta disponibilidade, seus serviços, e eu acho importante trazer para a nossa conversa aqui hoje, e inclusive para os meus colegas da mesa, é que nós, como organização social, tivemos o nosso programa, né, interministerial, que era o que mantinha essa organização, reestruturado esse ano, né? Na verdade, no final do ano passado, dezembro. E esse programa ele possibilita o estabelecimento de cooperações e projetos com governos estaduais e outros parceiros que até então a gente tinha mais limitações, né? Para a nossa conversa aqui hoje, é importante dizer que a política de uso da RNP, ela também foi revista recentemente, em junho desse ano, e nela os museus e as instituições culturais constituem uma das classes de organização usuárias, né, definidas, né, nesse documento. Ele define as classes, e uma das classes de organização usuária desse programa são os museus e as instituições culturais. Bom, para a gente avançar aqui, mais uma vez, com o que foi provocado pela mesa. No que diz respeito à memória, a acervos, o que a gente vem fazendo que tem interseção com essa discussão? A gente está avançando para uma plataforma de serviço, o Nas Nuvens. No âmbito dentro dessa plataforma de serviço, a gente tem um serviço especificamente, né, de armazenamento e compartilhamento de arquivos, que é o EduDrive. Esse é um serviço que a gente está estruturando ele. E o que a gente está pensando agora no que diz respeito aos acervos? Como é que a gente põe o EduDrive para conversar com o Tainacan, na medida em que o Tainacan ele vem avançando, vem sendo adotado por diversas instituições do campo da memória, especialmente os museus, em função da trajetória já narrada aqui pelo Dalton, em outros momentos, pelo Alexandre, né? Então, a gente tem esse conjunto de instituições que já usam o Tainacan hoje, né? Então, nós estamos trabalhando hoje na RNP para ver como é que a gente consegue, se é viável do ponto de vista não só tecnológico, que o Tainacan possa ser uma espécie de front-end de uma infraestrutura de armazenamento, e isso possa, então, se tornar um serviço para essa comunidade de cultura, de instituições culturais e museus. Quais são os desafios que a gente está identificando? E eu acho que é esse que a gente deveria gastar uma energia aqui hoje conversando. E, de certa maneira, Alexandre também já tocou nele, né? A gente precisa estruturar um modelo, né, para a sustentação disso como um serviço, né? Qual é o modelo de custeio disso, né? Como é que a gente vai dar suporte às instituições usuárias, caso a gente consiga resolver as questões tecnológicas, né? Como é que isso permanece no tempo? Segundo,
Como é que a gente pode evoluir o código dessa aplicação Tainacan, né, e novas funcionalidades disso no tempo, né? Quem é que vai ser responsável por isso? É algum tipo de fundação? É uma empresa? É uma startup? Né? Porque uma coisa é você prover o serviço, outra coisa é quem está ali responsável para a evolução daquela aplicação. Acho que um outro desafio que a gente tem que avançar, e foi bem o primeiro que eu pontuei desde o início, é encontrar essa comunidade de instituições usuárias dispostas a compartilhar os custos e a manutenção desse serviço. Né? Porque é assim que nós funcionamos na RNP. Né? A gente constitui comunidades de instituições e essas comunidades compartilham os custos para a manutenção dos serviços e aplicações de seus usos e interesses. E, por fim, eu acho que a gente tem um desafio de pensar como é que a gente articula uma comunidade de pesquisa em memória e tecnologias da informação, né, ou em tecnologias da memória, para explorar as fronteiras desse campo. Né? Nós temos aí, como a gente viu inicialmente, para além da disponibilização do acervo, temos o desafio de preservar isso. Né? Precisamos de pesquisas acadêmicas para isso. Né? Acho que, mais uma vez, a fala do Gabriel apontou no início como a gente está lidando com questões para as quais a gente ainda precisa investir um esforço de pesquisa. Então, avançar na articulação dessa comunidade de pesquisa em memória e tecnologias da informação, que alguns vêm chamando, né, nas tecnologias da memória, me parece que é um desafio que está posto para a gente também. Bom, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a gente vem trabalhando aí ao longo dos últimos quase 10 anos, né, dialogando com as nossas instituições usuárias. Muitas delas são museus universitários, TVs universitárias, arquivos, ou seja, instituições desse grande campo da memória, que têm problemas estruturalmente semelhantes. Né? Eu entendo que isso já é largamente conhecido por todos nós, então, por isso, optei por não trazer esse diagnóstico das instituições do campo da memória e concentrar aqui nessa apresentação naquilo que a gente está identificando, do que precisamos fazer para avançar, para ter uma ação estruturante para o campo. Então, estou muito contente de estar aqui hoje, porque eu percebo que há uma convergência de preocupação e interesse nas falas e no trabalho, né, dos colegas que estão dividindo essa mesa, e já vou encerrar para a gente poder ter tempo de conversar aqui ao final da mesa. Passar a palavra para Mariana Valente, Internet Lab. Estou esperando colocarem minha apresentação, mas enquanto isso, bom, queria agradecer também o convite para estar aqui. É muito bom estar entre esses colegas que estão pensando tanto em mover esse assunto, né, para frente. E eu, enfim, além de diretora do Internet Lab, eu sou coordenadora desde janeiro do capítulo brasileiro do Creative Commons. Só para saber, quem aqui conhece o Creative Commons sabe mais ou menos do que se trata, pelo menos. Tá, acho que vale, então, uma explicação muito rápida, mas o Creative Commons é uma organização que foi fundada em 2001 nos Estados Unidos, com o objetivo de possibilitar a disseminação de obras, principalmente tendo em vista as possibilidades que a internet traz. Então, como todas as obras por standard, né, quando elas são criadas, elas já são protegidas com direito autoral, e tinha um conjunto de pessoas e organizações percebendo que não era esse standard que todas as pessoas que criavam obras ou que tinham direitos queriam, foi fundada essa organização que desenvolveu um conjunto de licenças que são aplicadas para obras, para conjuntos de dados, e que, quando são aplicadas, comunicam claramente para o público que o público pode fazer determinadas
coisas com ela, né? Então, por exemplo, que o público pode reproduzir no seu próprio website, pode imprimir, pode utilizar pedaços substanciais em outras obras, pode transformar, depender da licença. E isso acabou servindo como infraestrutura para projetos muito importantes, como, por exemplo, a Wikipédia, né? A utilização dessas licenças é o que permite que vários usuários criem em cima do que outros já fizeram na Wikipédia, né, e que tudo que está ali e tudo que está nos outros projetos da Wikimedia também possa ser utilizado por outros usuários, por outras organizações, etc. E, enfim, tem vários bancos, né, na internet de imagens, vídeos, recursos que estão aí livremente, podem ser utilizados. Acho que vale dizer que, quando eu falei que eu sou coordenadora do Creative Commons desde janeiro, teve um processo que veio acontecendo nos últimos 3 anos de reestruturação dessa rede, né? Antes, como que funcionava? Tinha essa organização nos Estados Unidos, e aí os países estabeleciam capítulos em uma organização específica, né? Então, era uma organização em cada país que fazia um contrato com a sede do Creative Commons, e aí passava a representar naquele país, e a estrutura mudou para, atualmente, qualquer pessoa de qualquer país poder se tornar uma membra, né? Então, descentralizou o processo, e também organizações podem ser membros, né? E aí o conjunto de organizações de um determinado país, eu já volto ali, é o conjunto de organizações de um determinado país que forma um capítulo. É isso que a gente tem no Brasil, isso é para vocês conhecerem como a gente está estruturado, né? E a gente formou esse capítulo em janeiro, eu estou coordenando ele, então. Tem 2 cargos, né, nisso. Um deles é realmente ser a coordenação do capítulo, o outro é fazer parte de um conselho global e aí representar o país, né, nesse conselho global. E aquele que ficou lá para trás, o Creative Commons globalmente, todos os membros, independentemente, né, da coordenação do capítulo, podem participar de diferentes projetos que a gente vem chamando de plataformas, né? Então, tem um grupo de pessoas atuando em reforma dos direitos autorais, um grupo de pessoas trabalhando com educação aberta, com Open Glam, com projetos de cultura e com desenvolvimento da comunidade, e outras plataformas podem ser criadas, tem um processo para isso e tal. Esse processo de descentralização teve como objetivo que mais pessoas pudessem tomar parte, a partir, inclusive, de um diagnóstico de que esse movimento se expandiu, né? E tem muitas organizações e pessoas em todos os lugares que podem atuar nele. Essas são as formas de, enfim, participação. E, entrando no assunto mais propriamente dessa mesa, né, eu mostrei ali quais são as áreas em que a gente vem atuando. Uma delas, e isso é uma atuação global, né, desse movimento, é o Open Glam, né? O Gabriel já tinha mencionado essa sigla aqui, o Glam, né, que fica engraçada essa palavra, né, em português, mas diz respeito a galerias, bibliotecas, arquivos e museus, então instituições de memória em geral, e o Open correspondendo a abertos, né? E quando a gente está falando de digitalização aberta desses acervos, o que a gente quer dizer? E tem uma definição, né, que foi consensuada pela comunidade, que fala de conhecimento aberto, que é que o conhecimento aberto, se qualquer pessoa está livre para acessar, utilizar, modificar e compartilhar, restringindo no máximo algumas medidas que preservam a proveniência, então a autoria, por exemplo, e para preservar a própria abertura, né? E aí, as organizações e pessoas que estão se mobilizando em torno dessa estratégia de Open Glam, elas vêm consensuando alguns princípios do que significa isso, né? Esses princípios estão no site do Open Glam, openglam.org. A gente recentemente traduziu no site do Creative Commons Brasil. E eu queria passar um pouco por eles, porque quando a gente fala aqui nessa mesa, né, desse sonho da busca integrada, da necessidade de passar de um planejamento reativo, né, para um planejamento realmente ativo, me parece que a questão dos direitos é muito central, né, isso apareceu também na apresentação da Luciane, e ter uma estratégia, para que os direitos relativos a esses acervos, as informações sobre esses acervos possam permitir que eles sejam integrados, e 2, que os acervos em si possam ser difundidos. Vou falar um pouquinho mais especificamente, para ficar mais claro do que eu estou falando. Uma das coisas, o primeiro princípio, diz respeito aos metadados das coleções, né, e metadados entendidos de uma forma ampla, né, desde as informações que descrevem uma determinada obra, né, bem descritivas mesmo, quanto informações que
as instituições culturais podem criar relativamente àquela obra, né? Então, muitas vezes uma explicação, algum dado histórico. E o primeiro princípio, então, de uma organização que trabalha na linha de Open GLAM é colocar esses metadados em domínio público, né? E isso é para quê? Uma das razões é que bases de dados, em alguns países, são protegidas com direito autoral. No Brasil, elas são, desde que sejam bases de dados originais. Muitas vezes, os dados que estão nessas bases de dados podem ser protegidas com direito autoral. Então, na medida que a instituição coloca isso em domínio público, ela permite que, por exemplo, tenha uma leitura e trabalho daqueles dados por um algoritmo, né? Ou uma recombinação daqueles dados por um algoritmo, e isso é essencial para qualquer integração de acervos, né? Acho que vale passar ali direto para o 4, porque ele está relacionado, né? Outro princípio é que esses dados sejam disponibilizados em formatos abertos e a documentação, e que haja documentação também relativamente a como eles funcionam, como que as bases de dados estão estruturadas, né? E isso também para a mesma finalidade. Um outro ponto é não se adicionar camadas de direitos, quando a gente está falando de obras que já estão em domínio público. Esse é um assunto um pouquinho mais complexo, mas diz respeito principalmente a fotografias de obras 2D, ou então de documentos, coisas 2D em geral, e a compreensão de que essas fotografias, né, que são reproduções que são feitas para disponibilização digital, normalmente, a compreensão de que elas teriam uma camada adicional de direito autoral, né? Então, vem aí esse princípio de que as instituições tomem esse cuidado de comunicar claramente que não há direito autoral sobre essa camada, né? Principalmente quando você está falando de um objeto que já está em domínio público. E que a instituição, em terceiro lugar, declare de forma explícita e robusta que ela está trabalhando com o conhecimento aberto, né? Então, as licenças são uma forma de fazer isso, colocar ali no público que, olha, tudo que está aqui nessa coleção pode ser usado para XYZ, né? De forma que seja facilmente compreendido e que ela se aproveite de oportunidades para envolver o público, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de instituições que vêm trabalhando com esses princípios, que colocam, por exemplo, seus acervos em domínio público online e colocam, né, todos os dados em domínio público, etc., e vem incentivando o público a trabalhar com esses acervos de forma criativa, né? Inclusive para você criar novos públicos, aproveitar dos potenciais que a internet traz, né? E isso tem alguns exemplos pelo mundo, tem alguns exemplos importantes no Brasil também. As licenças que Creative Commons administra são essas, né? São licenças que mostram diferentes níveis de acesso. A mais aberta é a CC BY. A CC BY basicamente significa que qualquer pessoa pode fazer qualquer uso de uma determinada obra, né? Algo que seja protegido com o direito autoral, desde que indique a autoria, mas fora isso pode transformar, pode usar para fins comerciais. E ali a última licença, a BY NC-ND, a mais restritiva, é que não permite uso comercial e não permite que sejam feitas obras derivadas, né, a partir daquela obra original. Tem muitas instituições pelo mundo que estão adotando políticas de acervos abertos, né, de Open GLAM. Existe essa pesquisa que vem sendo feita de forma colaborativa pelo mundo, que é a Open GLAM Benchmark Survey. Claro que não dá para ver aí, mas eu só coloquei um print do arquivo em que eles vêm fazendo esse levantamento, e essa pesquisa já identificou 550 organizações pelo mundo que têm projetos de digitalização aberta, então disponibilizam seus acervos dessa forma, de acordo com esses princípios, né? E a gente, como Creative Commons, tem atuado junto com organizações culturais para falar sobre esses princípios, falar sobre que tipo de coisa pode ser feita a partir de um projeto de digitalização aberta, falar bastante sobre as licenças, né? Eu coloquei 2 exemplos. À esquerda, uma reunião ampla que a gente fez no Museu do Futebol com muitas organizações da cidade de São Paulo para discutir essas potencialidades, né? E levar essas discussões, e uma outra discussão que a gente fez mais recentemente sobre a reforma da Lei de Direitos Autorais. Não sei se todo mundo está a par, mas teve uma consulta pública recentemente, né, para reformar a Lei de Direito Autoral, e a gente, como Creative Commons, também
colocou uma contribuição, mas a gente fez uma articulação, né, com organizações. E eu coloquei isso também para dizer que, quando a gente fala de direito autoral e instituições de memória, normalmente a gente fala da perspectiva negativa, porque ela é muito evidente mesmo, né? Tem muitas coisas que não se pode fazer por causa do direito autoral, né? No Brasil, a gente não tem claramente uma permissão para cópia de preservação, por exemplo. Então, é muito importante atuar nesse sentido, né? No sentido de se obterem mais usos livres que as instituições de memória podem fazer para que esses projetos sejam facilitados. Né, mas eu escolhi aqui falar um pouco do que se pode fazer também de forma proativa, porque a reforma das leis de direitos autorais é uma coisa que, enfim, a gente pode pressionar, mandar contribuição, mas a gente não tem muito controle. Né? Mas, como organização, tem uma série de coisas que se pode fazer a partir dos direitos que a organização já detém, né? Então, direitos sobre os metadados, por exemplo, ou essa questão do domínio público, né? De tomar esse cuidado de não colocar as camadas nacionais de direito, deixar claro que aquelas obras podem ser realmente reutilizadas e, claro, pensar também nas políticas que as instituições podem adotar para também não ficarem presas, né, em não deter, por exemplo, os direitos de obras sobre seus acervos, etc. Outro recurso que eu trouxe para compartilhar, a gente, por um grupo que agora está extinto, mas chamava Arquivos de Museus e Pesquisa, que foi inclusive onde eu conheci o Gabriel, a gente elaborou um manual de direito autoral para museus, arquivos e bibliotecas, que está disponível em Creative Commons Online também, e que a gente vem usando muito como recurso para falar sobre isso, né? Tanto falar sobre a lei de direitos autorais, quanto sobre essas possibilidades que estão inscritas nesse campo do Open Glam. É isso, vou terminar um pouco antes, até para a gente ter um tempinho de discutir mais. Obrigada. Podemos ir para as perguntas. A Laura Pereira está perguntando para o Gabriel Bevilacqua. Ela diz: agradeço pela excelente mesa. Queria pedir ao Gabriel que falasse um pouco mais sobre os cuidados e especificidades de acervos e repositórios nativos digitais e quais ferramentas podem ser utilizadas para a criação e manutenção desses acervos. No caso, por exemplo, de uma iniciativa como o Museu dos Memes. É melhor criar um site comum? Obrigada. Querem fazer um bloquinho? Se tiver mais perguntas de alguém presencial, a gente faz várias e depois responde, pode ser? Tem mais? Eu tenho uma pergunta minha mesmo. Eu queria saber qual é o panorama internacional também da questão da cooperação para a conservação, porque, de certa forma, o Creative Commons tem um pouco disso, mas eu também já vi que eu acho que é o Museu Histórico Nacional, que ele está no Google Art Project e tudo, então eu queria saber se existem iniciativas nesse sentido. E também um sonho de integrar, além dos museus do Brasil, também com outros museus do mundo. Para o Alexandre, especificamente? Para a mesa. Para a mesa. Alguém presencial? Alô? Ok. É um pouco de referência anedótica, porque eu tenho um sobrinho de 10 anos. E quando as professoras dele passam trabalho escolar, por exemplo, povos indígenas ou algo assim, o primeiro intuito é de ir lá no Google dele e jogar índio. Os resultados que aparecem, eles são pouco representativos das etnias que existem no Brasil, ou até lá em Rio Branco, de onde a gente vem. Eles são muito limitados e até estereotipados, pode-se dizer. Eu estava dando uma olhada no... Eu tenho um amigo da UFG que estagiava na iniciativa do Tainacan, lá, e ele tinha me mandado, uma época, um museu do índio, que
que tinha sido digitalizado e tudo mais pelo Tainacan. E eu achei bem interessante. Só que, quando a gente joga no Google, aparentemente não está indexado. A minha pergunta, ele trabalha com metadados e tudo mais, mas eu queria entender melhor qual é o esforço para tentar indexar esse nosso acervo, né, cultural, que é tão amplo, para poder fazer com que ele seja melhor visto pelos grandes buscadores, e porque esse contato inicial das crianças é muito significativo e ele pode acabar passando uma representação muito ruim da nossa diversidade cultural, pode ser muito limitado. Então, eu queria saber quais são os esforços, do ponto de vista de metadados mesmo, para fazer com que tudo seja melhor indexado. A minha outra pergunta é, assim, tem uma iniciativa Web para Todos, não sei se vocês conhecem. Eu joguei o site do Museu do Índio, por exemplo, no Web para Todos, que é uma iniciativa que busca tornar a web acessível para pessoas que têm diversos tipos de deficiência, especialmente deficiência visual. Então, elas navegam sem poder enxergar. E existem técnicas que você usa para que as pessoas, por exemplo, tab, para que as pessoas possam acessar o conteúdo e ter uma descrição visual. Eu acho que isso seria interessante, principalmente para pessoas que não podem visitar fisicamente o museu, mas que querem saber como que é aquilo. E elas dependem de uma descrição. Quando eu joguei agora, deu regular. Só que regular não é bom. Qual é o esforço? Novamente, qual é o esforço para tornar esses sites regulares? Eu não sei se isso é de competência de vocês, Museu do Índio, eu acredito que seja do próprio Museu do Índio, né? Mas talvez do Instituto Brasileiro de Museus ou alguém. Então, são duas perguntas. Como melhor indexar esse conteúdo? E 2, como tornar mais acessível esse conteúdo? Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou de Curitiba, sou bolsista do YouF, do CGI. A minha pergunta, eu gostaria de saber se o Tainacan já comporta a digitalização 3D. Por exemplo, foi digitalizado em 2014, 2015, se eu não me engano, as estátuas de Aleijadinho pelo um projeto da Unesco. O Tainacan já tem alguns acervos relacionados a técnicas 3D ou planeja no futuro adicionar isso? Legal. Acho que vamos responder esse bloco e depois a gente vê se temos tempo. Mais uma? Tem mais alguém? Você quer fazer? Então vamos, já manda. Oi, boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou de Direito, lá da UFPE, e estou aqui como bolsista do YouF. E queria fazer uma pergunta mais para a mesa. Lá na minha universidade, a gente tem um projeto chamado Projeto Memória Acadêmica, e a gente, na Faculdade de Direito Recife, é a faculdade de Direito mais antiga aqui do Brasil, então a gente tem acervos históricos que muitas vezes são únicos, e esse projeto está tentando tornar esse acervo digital, só que a gente tem muito pouco incentivo do Estado, de todo mundo, do governo, da faculdade em si. Eu queria saber quais são as formas de avançar nessa questão de incentivar as universidades também a preservar o seu acervo, porque, não sei, quem é de direito sabe, mas a gente tem livros extremamente antigos e que muita gente estuda até hoje e são bastante importantes. Então, é basicamente isso. Obrigada. Vamos começar pelo Gabriel aqui, que foi feito uma direto para você, e depois a gente dá uma circulada pela mesa. Eu vou tentar distribuir um pouco as respostas aqui, então vou consultando os colegas, quem quiser se colocar. Tá? Começar com o Gabriel e depois a gente vai. Antes de responder a pergunta, eu queria fazer um pedido para o pessoal lá atrás. Você pode colocar o último slide da minha apresentação, porque eu percebi que para economizar no tempo, eu não cheguei no último, que é onde tem meu e-mail. E eu queria, inclusive... Um pouquinho chato, né? E eu acabei não contextualizando um pouco a minha fala. Eu também represento aqui o Conselho Internacional de Museus, principalmente o Comitê Brasileiro, né? Eu falei do Instituto, mas acabo representando outras instituições também. Respondendo à pergunta da Laura, eu acho da internet, né? Maíra? A primeira foi a Laura. Sobre a questão da preservação de documentos nato-digitais, a gente tem um monte de iniciativas interessantes, né? O que me chamou, e eu posso até passar para ela uma relação, a gente tem a Digital Preservation Coalition,
que é uma rede de instituições tocando esse assunto, né? Tem iniciativas peculiares de museus, arquivos e bibliotecas para cada um desses contextos, mas o que chamou muito minha atenção nessa ferramenta do BitCurator é que justamente é uma ferramenta completamente aberta e disponível para a gente lidar com a questão na prática nas instituições. E na prática significa assim, quando você vai receber aquilo que eu falei para vocês, né? Você está recebendo um HD externo de um pesquisador, que o seu arquivo, o seu museu quer preservar, ou de um artista, né? Como é que você faz para lidar com esse material? Então, o que a tendência atual internacional é se apropriar dessas ferramentas de perícia digital, que é para garantir que a gente, na transferência desses arquivos e na mudança de storage, né, a gente faz a imagem desses discos, que a gente consiga preservar exatamente o que é aquele arquivo digital, com todas as suas informações de contexto que foram migradas. Porque o que a gente faz geralmente, aí que eu saquei que a gente estava fazendo uma coisa bastante errada, a gente enfia esse HD na nossa máquina e passa para o nosso servidor. E aí o que foi colocado lá pelo especialista é que automaticamente você já está alterando esses arquivos. Você muda as data stamps, você muda um monte de coisa, e a intenção não é essa. A intenção nossa é preservar esse material como um documento nato digital. A gente tem que começar por esse procedimento. Então isso envolve, você pode fazer isso, emular isso num software ou usar um hardware para isso, que eles chamam de write blocker, né? Então você monta um pequeno equipamento que você bloqueia essa capacidade do seu computador de mudar o arquivo que você está migrando para dentro do seu HD, né? Então são coisas pequenas, são coisas muito práticas. Então por isso que me chamou a atenção essa ferramenta. Então como eu falei para vocês, aquele PowerPoint, um PowerPoint imenso, tem 250 slides, que foi o curso do professor, ele disponibilizou integralmente para a gente mandar para quem achasse importante. Então é só me escrever que eu mando para vocês. E como eu falei, a gente está tentando montar uma rede de estudos e de usuários para começar a pensar como se implementa o uso dessa ferramenta aqui no Brasil. Então todo mundo é bem-vindo a participar, é só escrever que a gente vai dar informação sobre esses próximos passos, né? Obrigado, Gabriel. A gente tem uma pergunta sobre iniciativas internacionais de integração de acervos. Você quer comentar um pouquinho, Alexandre? Na verdade, ela traz a questão de iniciativas internacionais e também citou a questão do Google. Então, vou começar com o Google Arts e depois eu falo sobre essas iniciativas internacionais. Bom, o projeto com o Google foi firmado diretamente com o Instituto. De 30 museus, acho que 5 ou 6 estão com parte ali do seu acervo disponível. Museu Nacional de Belas Artes, Museu Imperial, etc. É uma parceria interessante porque, enfim, não envolve custos e o Google entrou com uma tecnologia, né, das imagens em gigapixel que a gente acabou aproveitando dentro do projeto Tainacan, ou seja, algumas das imagens que estão disponíveis no Tainacan do Museu Histórico Nacional são imagens que foram digitalizadas pelo Google. Para a gente isso é interessante porque, bem, enfim, para a gente chegar num nível de digitalização desse, a gente precisaria de um recurso alto e, às vezes, até de uma tecnologia que a gente não teria, né? Então, enfim, o projeto ainda está rolando, porém, não é política pública, né? Veja, de 30 tem uma curadoria aí feita pelo Google, né? Eu tenho 5, 6 museus aí, museus de destaque, então, Museu Nacional de Belas Artes, Imperial, Histórico Nacional e tudo mais, tal, que foram considerados como acervos interessantes. E mesmo do acervo desses museus, ainda foi feita uma curadoria lá dentro, nesse caso aí, né, uma curadoria com o próprio museu, que elencou, não, por favor, essa, escolheu lá os objetos que foram digitalizados. Nessa parceria também o Google tem dado, né, assim, uma espécie de capacitação, ou seja, na parte da digitalização, etc. e tal. Mas do ponto de vista da política, e aí eu trago iniciativas interessantes como a Europeana, do qual o Tainacan tem tido contato e participado dos encontros, etc., como uma alternativa, ou seja, como uma iniciativa do ponto de vista do Brasil e, enfim, até uma lacuna aí na América Latina com relação a isso. Então, a gente está em contato, tem entrado em contato com o pessoal da universidade, principalmente com o pessoal da Europeana, com o pessoal de outras bibliotecas públicas, né, internacionais, aí, na perspectiva de conhecer, né, como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido do ponto de vista internacional e de que forma a gente pode também se valer dessas experiências aí para o modelo nacional. Acho que é isso, se tiver mais algum...
Alô, se algum colega quiser complementar, eu só vou deixar uma referência para vocês, se alguém tiver interesse, me pedir pessoalmente, posso mandar, mas isso está disponível na internet. Nós produzimos um artigo de revisão do nosso grupo de pesquisa chamado Acervos em Rede, Perspectivas para as Instituições Culturais em Tempos de Cultura Digital. Nesse artigo, a gente faz uma revisão de 20 serviços agregadores internacionais que fazem o que a gente está tentando fazer no Brasil. E aí a gente passa por Europeana, Mexicana, Digital NZ na Nova Zelândia, Trove na Austrália, entre vários outros aí de outros países que podem ser interessantes. Essa é uma referência onde a gente analisa essas iniciativas e compara. Então, se alguém tiver interesse em ver, eu recomendo a leitura desse material, está disponível, aberto. Mais alguém quer comentar alguma coisinha? Queria complementar, eu ia citar também, o Dalton falou da Mexicana, para mim é uma das coisas mais interessantes que a gente tem atualmente. Quem quiser dar uma conferida lá, é baseado no projeto da Europeana, mas inclui uma série de outras referências na modelagem que tornaram o portal muito mais interessante do ponto de vista da recuperação, do cruzamento de informações. Então, para mim, é uma referência super importante agora, né? E eu queria comentar com vocês, acabei esquecendo de mencionar isso, o Instituto tem 3 portais de cooperação para busca integrada de acervos. Talvez vocês já tenham ouvido falar, são em parcerias com outras instituições, né, principalmente com a Biblioteca Nacional. O primeiro é a Brasiliana Fotográfica, que já tem um certo tempo e já tem muitos usuários, e hoje acho que tem 12 ou 14 instituições, e a ideia é compartilhar acervos fotográficos de várias instituições brasileiras, então oferece uma certa infraestrutura para isso. Outra Brasiliana Iconográfica, um projeto mais recente, que envolve Pinacoteca, Itaú, acho que tem o Museu Histórico Nacional deve estar entrando, acho também. Está querendo entrar. Então, são projetos esses que tentam criar um portal para compartilhar de forma colaborativa acervos de várias instituições. E eu ia comentar com vocês que a gente acabou de lançar, devia ter mencionado pelo tema da mesa, acabei me concentrando nas questões mais políticas e desandei. Mas o Instituto acabou de lançar o seu portal de pesquisa colaborativa nos acervos. A gente tem 4 grandes acervos, né? Música, literatura, fotografia e iconografia. E a gente acabou de lançar o portal onde você faz a pesquisa nos 4 acervos ao mesmo tempo, que era um grande problema para a gente, né? São 4 acervos muito grandes e cada um deles tinha uma base e tinha um parâmetro de pesquisa. E agora a gente acabou de disponibilizar essa ferramenta que permite essa busca consolidada. Ainda tem questões, tem problemas, tem muitos avanços a serem feitos, mas a gente considera que é um passo importante em busca dessa integração, né, que todos nós almejamos. Legal. Mais alguém? Tudo bem? Eu vou responder um bloquinho aqui, colocar algumas coisas relacionadas ao Tainacan, eu vou responder junto, tá? Sobre a questão da indexação, né? Você falou do Museu do Índio, no Google e tal. Aconteceu uma situação peculiar nesse acervo que explica um pouco da tua dificuldade. A maneira como a instalação foi montada no servidor e algumas questões de segurança do servidor fez com que ele fosse invadido. E esse site começou a fazer uma série de envios massivos de spam e o Google classificou o site como um site em potencial ameaça. Então, inclusive, aquele snippet, né, que é aquele textinho curto que aparece no Google sobre o site, ele era retirado. Ele tinha ali uma informação dizendo que ele era um site potencialmente perigoso e tal. Isso teve a ver um pouco com a política de segurança do servidor. A gente, enfim, entrou com uma discussão com o museu, tem feito todo um trabalho de apoio técnico ao museu para criar uma infraestrutura de segurança mais ampla em relação a isso. O que a gente fez em relação a esse trabalho? Ali estavam representados mais de 130 etnias, né, os povos indígenas. Se você entrar em cada um dos verbetes desses povos indígenas na Wikipedia, você vai achar um link para o Museu do Índio. Então, a gente tentou criar uma estratégia de distribuição do conteúdo do Museu do Índio usando a própria infraestrutura da Wikipedia. Ou seja, se não fosse esse problema de invasão, a qualidade da indexação do museu subiria por conta, inclusive, das citações e referências feitas pela Wikipedia em língua portuguesa para ele, né? Então, assim, há muitas estratégias de melhoria de indexação.
Uma delas, que a gente tem trabalhado também no projeto Tainacan, é a adoção do esquema.org como um modelo de representação de metadados dentro do HTML, né? Então, há estudos que vêm demonstrando que isso aumenta a qualidade da indexação pelo mecanismo de busca por um fator de aproximadamente 25%. Né? Então, é uma coisa que dá para ir nessa direção. A gente tem trabalhado isso em nível de laboratório, mas é um caminho a se seguir. Né? Bom, em relação ao 3D, sim, quem que perguntou sobre o 3D? A gente já fez experimentos em 3D, já tem um plugin de 3D para o Tainacan. Se você entrar no GitHub do projeto, você acha. Esse plugin não está publicado no repositório do WordPress, porque ele ainda está em fase experimental, mas ele já está disponível para download no GitHub e no nosso wiki. Na documentação está lá disponível também. E nós estamos fazendo um projeto piloto com a FGV do Rio. Eles têm um projeto de digitalização do patrimônio arquitetônico do Rio de Janeiro, e a gente está apoiando esse trabalho, porque aí é toda uma pesquisa sobre modelos de metadados para a catalogação de objetos 3D, como isso se conecta, então há todo um trabalho sendo feito, mas a ideia é que em breve eles disponibilizem uma versão desses objetos, e eles estão adotando também o Tainacan como uma forma de experimentação. A gente está usando aquela biblioteca 3D Hop, que é uma biblioteca específica, né, para patrimônio cultural e objetos 3D, mas a gente já fez teste com outros formatos de arquivo também, então dá para trabalhar. Se tiver interesse, você me escreve especificamente ali. Eu vou dar só uma pincelada aqui, depois a gente passa para as outras perguntas, sobre a colega da Faculdade de Direito, ali do Recife. Você falou como incentivar as universidades a preservar os seus acervos. Eu vou te dizer o que eu estou vivendo na Universidade de Brasília e qual é um pouco a minha militância dentro das universidades. Hoje a gente tem uma coisa que é uma conquista em quase todas as universidades no Brasil que tem programas de pós-graduação, que são os repositórios de tese e dissertação, né? Das bibliotecas digitais de tese e dissertação. Quase todas as universidades têm isso. Isso não era uma realidade há 10 anos atrás. O que eu venho defendendo é que as universidades têm que oferecer um serviço de organização, de preservação, de difusão de acervos digitais para os seus pesquisadores. E isso vai de A a Z. O que você tem de pesquisador na história, na antropologia, na linguística, na sociologia, na geografia, na geologia. A gente pode ficar aqui infinitamente dando exemplos que produzem materiais de fotografia, de coleta de dados e não tem onde hospedar. E não tem serviços para isso, né? Então, a gente vem trabalhando nesse âmbito da universidade para tentar criar uma infraestrutura de apoio. Aí depois eu vou até provocar o Álvaro a falar um pouquinho disso, porque eu sei que essa é uma preocupação que a RNP tem tido também, e pensado serviços de apoio às instituições de pesquisa, enfim, às universidades nessa direção, que eu acho que é interessante a gente ouvi-lo sobre isso. Mas eu acho que as universidades têm que chamar a responsabilidade de criar políticas de gestão de acervos digitais como se criou para as teses e dissertações lá atrás, porque esses objetos são mais amplos. A gente não tem muitos exemplos ainda no Brasil, a UNB está caminhando para isso. Eu acho que talvez mais 1 ano ou 2 anos a gente tenha uma experiência concreta nessa direção. Quer comentar, Álvaro, um pouquinho sobre isso? Na verdade, acho que até Zé, que está aqui, nosso diretor de serviços e soluções, até seria a pessoa mais indicada. A gente está trabalhando numa parceria, né, com a CAPES. O serviço do EduDrive, especificamente, ele nasce dessa parceria com a CAPES. Agora, a expansão desse serviço, ele depende, e é isso que eu estou fazendo a provocação aqui desde o início, que a gente consiga constituir comunidades que tenham o interesse no uso e no compartilhamento dos custos para a manutenção dessas infraestruturas. Elas são escaláveis, a RNP está adotando uma nova estratégia de oferecimento de serviços, né? Mas, ainda que ela tenha diferença significativa da proposta anterior da oferta de serviços, ainda assim, o custeio dessas infraestruturas ele precisa ser compartilhado, né? Então,
por isso também que a gente está feliz de estar aqui hoje com o IBRAM, né? Enfim, para a gente poder seguir pensando nessa modelagem, porque esse é o desafio, né? Eu imagino até que, no esquema do IBRAM, faça até sentido manter o serviço para o conjunto de museus que estão diretamente ligados ao Instituto, mas nós estamos falando de um universo aí de mais de 3.000 museus no Brasil, né, que tem potencialmente o interesse na utilização do serviço. Como é que a gente estrutura isso, né? Como é que a gente pode pôr isso no ar e o que a gente apresenta para essas instituições usuárias como aquilo que é o seu comprometimento para que esses serviços possam estar de pé, né? Então, é esse esforço que a gente tem realizado na RNP. Acabamos de realizar uma oficina no Tainacan, né, em parceria aí com a UNB e o André Benedito, que esteve com a gente lá 2 dias. Foi uma oficina que também tinha diversos colaboradores da RNP, até para a gente poder se apropriar, né, da solução e ver como é que a gente pode, a partir dela, estruturar esse novo horizonte de serviços para essa comunidade de memória, né? Mais alguém quer comentar esse ponto? Eu queria só fazer 2 questões, fazer mais uma provocação para o Álvaro, desculpa, Álvaro, mas não sei se valeria a pena, talvez, a RNP oferecer a infra para alguns museus muito importantes para tentar catapultar até esse serviço de vocês para outras instituições, porque uma coisa que os museus podem oferecer muito bem é essa visibilidade, né, para esse campo. Então, poderia ser uma parceria interessante, né, um ganha-ganha, assim. Não sei, não tenho os cálculos e nem as informações, mas só uma pergunta para saber o que você acha, se faz sentido. E a outra coisa que eu ia mencionar é esse modelo do BitCurator que eu achei interessante, de sustentação desse consórcio, que é um modelo tipicamente americano, né? Então, você tem um consórcio, faz parte do consórcio as instituições que pagam para manter a ferramenta. Então, você tem as grandes, tem a Biblioteca do Congresso, Yale University, um monte de universidades, Smithsonian, né? E você tem um grupo de usuários e para eles a ferramenta é completamente gratuita, inclusive algum tipo de suporte. Mas quem banca a coisa é o consórcio, que tem alguns tipos de acesso privilegiado em relação a informações, uso, né? Então, me pareceu uma coisa interessante. Eu sei que é distante da nossa realidade, mas, não sei, quem sabe a gente não caminha para esse tipo de modelo, né? Não, é exatamente por aí que a gente está buscando avançar. E a gente tem um elemento novo que é positivo, que é a reestruturação do programa da RNP, na medida em que ele nos permite também estabelecer parcerias, né, mais concretas e não somente diálogos com instituições que anteriormente eram muito dificilmente possíveis de serem qualificadas como instituições usuárias, né? Então, hoje, por exemplo, uma relação com o Instituto Moreira Salles, com o Itaú Cultural, com outras instituições que, em tese, são instituições de direito privado, mas que prestam um serviço de interesse público, né? A gente tinha mais dificuldade. A revisão do programa e, consequentemente, da política, nos abre essa possibilidade. Então, a gente está caminhando nessa direção e, por isso, também a provocação do início. O pessoal ficava meio bravo comigo há uns anos atrás, com essa coisa, não, tem que ter a política, o plano, o conselho. Eu falei, não, beleza, essas coisas a gente faz por decreto. Agora, instituir um modus operandi de trabalho, compartilhamento de responsabilidades e custeios, isso aí é uma coisa que a gente tem que caminhar junto e não tem como fazer por decreto, né? Enfim, mas é justamente nessa direção que a gente está buscando caminhar e que bom que estamos todos aqui, que eu acho que a gente já pode sair daqui com algumas costuras feitas, né? Agradeço ao Dalton mais uma vez aí por estar sendo parte desse esforço mesmo na constituição desse ecossistema. Eu queria pegar carona na pergunta sobre indexação.
para falar um pouco sobre a experiência que algumas instituições têm tido com digitalização aberta, que vem, na verdade, negando as próprias concepções que normalmente as instituições têm, né? Uma das preocupações que frequentemente instituições de memória têm com colocar seus acervos na rede, liberando de direitos, né, quando elas detêm esses direitos, né, ou quando a obra está em domínio público, ou quando elas são, né, as detentoras desse direito, que em alguns casos é o caso, né. Alguns dos receios dizem respeito à perda de controle, né, e as experiências das instituições que têm feito isso de uma forma mais livre têm mostrado o contrário, né, porque na medida que elas colocam as obras livres de direitos online, essas obras podem ser agregadas em projetos como o Wikimedia Commons, né? E aí do Wikimedia Commons elas começam a ilustrar verbetes, e aí quando elas ilustram verbetes, quando você procura sobre elas no Google, por exemplo, por elas estarem na Wikipédia, vai ser o primeiro link que vai aparecer e aquilo já vai referenciar ao acervo do museu, né? Então é uma forma dos usuários encontrarem os acervos sem precisar necessariamente ir nos acervos das instituições, né? Algumas vezes os acervos das instituições vão aparecer, né, nos mecanismos de busca ali numa posição privilegiada, muitas vezes não, né? Então, eles serem reproduzidos em vários lugares com, né, essa preocupação que esses projetos têm, né, de mostrar a origem deles, a que coleção eles pertencem, etc., né? E ainda com a possibilidade de outros usuários enriquecerem, né, o material sobre aquelas obras, isso tem se mostrado uma experiência bem positiva do ponto de vista de indexação mesmo, né? Bom, pessoal, vou encaminhando aqui para a gente concluir, só colocar alguns pontos finais para fechar a mesa, depois se algum colega tiver alguma consideração final quiser colocar. A coordenação já pediu aqui para a gente ir finalizando, que nós ultrapassamos um tantinho. Mas acho que como ficam alguns pontos que eu queria só fechar com vocês, né, para dar uma amarrada final na nossa discussão. A gente percebe dos dados, né, do diagnóstico que foi colocado aqui, que a baixa presença, né, dos museus, das instituições culturais, de uma certa forma, em relação à disponibilização dos seus catálogos, dos seus acervos, é uma coisa muito séria e muito intensa ainda no Brasil. A gente tem um desafio enorme, quer dizer, qualquer 1% que a gente cresça aqui já é uma grande contribuição. Isso se mantém. Acho que o Gabriel nos provoca numa direção muito importante e a gente tem buscado se esforçar nessa direção. A própria existência dessa mesa é nessa direção de sair do planejamento reativo, né, para o planejamento estratégico, para a gente tomar um pouco à frente. A gente vem debatendo a necessidade de uma institucionalidade que ocupe um lugar, não no sentido de fazer um enfrentamento político, mas no sentido de propor soluções técnicas para o setor, para que a gente consiga se organizar, ter fóruns de debate, propor qualificação continuada para os estudantes, para os profissionais da área, propor tecnologia, propor pesquisa. Então, a gente tem uma tarefa a cumprir, desenhar essa institucionalidade, compor com institucionalidades já existentes. Acho que é alguma coisa que nos inquieta, que nos preocupa e que a gente quer tomar, talvez, um papel mais protagonista daqui para frente. O Alexandre traz um componente muito importante, ele sempre fala isso, e eu gosto muito, quando ele diz da necessidade de reconhecermos o que estamos fazendo como um serviço de informação ao cidadão. Quer dizer, não é luxo ter um acervo disponibilizado na internet. É algo necessário para se dar transparência, é algo necessário para a construção do próprio exercício da apropriação cultural dessas instituições e do valor que elas geram. Então, nós precisamos entender isso como serviço de informação, entender isso como uma necessidade fundamental do campo, e acho que essa colocação nos ajuda muito. E o Álvaro nos provoca aí no sentido de articulação, né, de uma comunidade, uma frente de pesquisa em memória e tecnologia. É um desafio, a gente já teve mais articulado alguns anos atrás, com a Rede Memorial, com outras iniciativas que haviam no Brasil. A gente perdeu um pouco essa articulação e acho que é mais do que hora disso ser retomado, talvez num novo desenho, numa nova forma de se pensar, mas isso é algo que nos inquieta. E a Mariana nos traz essa discussão dos direitos autorais, entender e reconhecer o que pode ser feito.
né? Eu me recordo da enorme discussão que a gente fez sobre os metadados em relação ao IBRAM. O que a gente pode fazer com os metadados? A gente pode disponibilizar. Isso virou uma nota técnica. Isso está disponível nos sites que o Tainacan está sendo lançado, e isso está virando referência para outros museus da área, né? Vocês vão observar a própria Casa de Cultura da América Latina, da Universidade de Brasília, publica o seu acervo usando a nota técnica do IBRAM como modelo de referência, ou seja, vai se criando cultura de uma apropriação, de uma forma de entender os direitos autorais relacionados ao que as instituições estão fazendo, e acho que isso é muito importante. Ou seja, a mesa traz uma agenda, a mesa faz provocações em torno dessa agenda. No meu entender, nos compete dar seguimento a essa capacidade de articulação dessa agenda em outras instâncias, em outros fóruns, e eventualmente criando o seu próprio fórum para que esse debate se alargue, se aprofunde e a gente consiga sair desses indicadores que tanto nos incomodam para resultados melhores em tempos vindouros. Não sei se algum colega quer fazer uma fala final de complementação, Luciana, mas agradecer a presença de todos na mesa e seguimos. Não, só acho que uma reflexão, né, para a gente encerrar esse debate. A gente falou muito das instituições, tanto do ponto de vista, né, dos seus desafios, né, e desse cenário que a gente tem ainda bastante incipiente, né, da digitalização de acervos no país por essas instituições, e também das potencialidades, né, das provocações que foram feitas aqui no sentido da gente avançar nesse debate. Mas acho que eu queria terminar falando um pouco do ponto de vista do usuário, né, assim, do cidadão, dos indivíduos, porque a gente tem visto, né, um cenário em que esse acesso à internet vem se ampliando, vem se expandindo no país, enfim, com a ampliação, né, desse interesse por esse universo, sobretudo entre a população mais jovem. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande de realmente ampliar esse acesso ao conhecimento, à informação, à cultura. E os acervos dessas instituições são um elemento muito importante disso, né? Para nem falar da questão da diversidade e da importância também da gente ter essa diversidade no ambiente digital, né? Então, acho que, um pouco para fechar, a gente pensar muito que a gente tem esse monte de desafios institucionais e colocados aqui, debatidos, mas que também a gente tem um potencial enorme frente a esse cenário, né, de ampliação do acesso à internet e ampliação do acesso ao conhecimento, à cultura. É isso. Obrigada.